Fala pessoal, neste vídeo aqui vamos ver algumas formas de abordar um desenvolvimento de software. Então ele é muito mais um modelo mental, exemplo mais pragmático para vocês desenvolverem software. Então é muito mais de reflexão, tá? E alguns exemplos, né, de alguns softwares que deram errados, tá? Então vamos lá, no desafio 2, qual foi a nossa abordagem? A gente pegou e praticamente dividiu o nosso desenvolvimento, a forma de atacar, né, o nosso objetivo, que era fazer uma página pessoal, em duas partes. Onde a gente focou no conteúdo, então a gente pegou tags HTML e a gente fez o conteúdo. E daí ficou lá, né, a nossa página funcionando com tudo que a gente queria. E em cima daquilo a gente pegou e adicionou o CSS, né, para fazer estilo, para dar um layout, pensamos em cores, tipografia e tudo mais, né? Então essa foi a nossa forma. Então, se vocês pegarem, né, outro site, uma página que tem mais ou menos essa dinâmica, então isso aqui pode ser uma boa abordagem, essa quebra em dois. Mas agora, o desafio 3, né, ele tem uma abordagem um pouco diferente, né? A gente vai fazer um aplicativo aqui para gerenciar tarefas, tá? Então, a dinâmica vai ser um pouco diferente, né? Porque é um software um pouco mais complexo, né? Ele não é só conteúdo, né? Ele tem navegação, ele tem mais detalhes, né, de construção de um produto. Então daí vem a pergunta, por onde eu começo, né? Ou, estou perdido, não sei o que fazer. Então, no melhor dos mundos, quando a gente, né, não vamos falar só desse produto, que é um gerenciador de tarefas, né? Vamos pensar que a gente está criando um produto. Então, no melhor dos mundos, quando a gente está criando um produto, vamos pensar que a gente tem do nosso lado alguém que conhece tudo do produto e ele sabe o que a gente precisa fazer, né? Então, a gente pode falar que a gente sabe todos os requisitos, né? Então, eu sei tudo o que precisa fazer. Olha, eu preciso de uma página que faz isso. Aqui em cima eu tenho essa funcionalidade que vai me ajudar a resolver isso, né? Então, o melhor dos mundos é isso. Mas na prática, não é sempre assim, né? Na prática, a gente tem que ir descobrindo, né? É como se a gente estivesse meio no escuro ali com uma lanterna e a gente vai apontando essa lanterna para os lugares e vai descobrindo para onde eu tenho que caminhar para o próximo passo, tá? Então, nem sempre, ou a maioria das vezes a gente não sabe todos os requisitos, tá? Então, aí uma pequena dica, né, é o conceito de pequenas entregas, né? Então, e conseguir validar essa entrega que a gente fez, se ela foi boa ou não, o que estava ruim, para a gente conseguir mudar e fazer novas entregas, né? Então a gente já vai entender melhor o que é isso. Então imagine, uma abordagem é a gente pegar, a gente tem lá gerenciador de tarefas, a gente começa a pesquisar, ver tudo que a gente precisa fazer e a gente fica 6 meses fazendo isso. Então a gente faz todas as páginas e faz todos os cadastros e, né, 6 meses depois a gente vai lá e mostra para quem que a gente quem comprou, né, esse produto ou quem pediu para a gente fazer, né, o cliente vai lá e vê. E aí o que pode acontecer, e tem grande chance de acontecer, é que está tudo errado, né? Então não era exatamente aquilo, né? Porque, né, desde da concepção até o entendimento e até transformar isso em código, tudo vai mudando. E a chance disso estar errado é muito alta, tá? Então, essa ideia de entregas menores, né? Se a gente tem lá 6 meses para fazer alguma coisa, vamos tentar o quanto antes, tá bom? O quanto antes, se eu conseguir na primeira semana já entregar lá uma V0 do meu produto, com a ideia principal, né? E já mostrar. Aí com certeza eu vou ter um feedback, vou ter insights, né? Eu vou conseguir descobrir alguma coisa que eu estava indo com o caminho um pouco torto. E eu vou consertando esse caminho que eu estou indo ao longo de novas entregas. E aí, com certeza, lá no final, eu vou ter um produto, né, onde o cliente participou, né? Ele participou no desenvolvimento. Ou eu falo cliente, mas pode ser qualquer envolvido na solução. Tá? Então tem um conceito disso, né, que é o MVP, né? É o produto mínimo viável, né? É o produto mínimo que eu posso fazer e gerar um resultado. Então imagine, né, que eu tenho aqui uma ideia de fazer alguma coisa para me ajudar a se mover mais rápido.
Então, de repente, uma coisa mais simples que eu poderia fazer aqui é um skate, né? Então eu entrego um skate, aí beleza, eu consigo me mover mais rápido, né? Mas ele tem uma série de problemas, o skate. Então aí, poxa, uma patinete, daí a segunda entrega já é né, a evolução do skate, uma patinete. E aí eu vou, né, tendo feedback, melhorias, e eu vou construindo coisas, né, com mais funcionalidades, né? Então chego numa bicicleta, depois chego numa moto, né? E aí, de repente, lá o final era um carro, né, que consegue. Tudo bem, aqui é só um exemplo, né, bem abstrato, né, porque eu nem acho que a evolução de uma moto é o carro, mas tudo bem, já dá para ter uma ideia, né, que é muito mais fácil construir um skate do que construir uma bicicleta. É muito mais fácil construir uma bicicleta do que construir uma moto. Tá? Então essa é a ideia. Né? E cada entrega, né, o cliente, por mais que ele não está muito feliz, mas ele entende, ele consegue resolver de certa forma o problema dele. Né? Então aqui é uma forma assim de se locomover, né? Um skate. Um ponto de atenção, né? Não adianta nada eu fazer uma roda do carro, fazer duas rodas de um carro, porque aí eu não consigo me locomover com uma roda, né? Então tem que tomar cuidado que uma entrega parcial, entregar uma roda só de um carro, é uma entrega que não gera valor, então tem que tomar cuidado com isso também. Tá? Então aí existe, né, o Yagni, né? O que é isso? Você vai construir coisas que você não precisa. Em software é muito comum, né? Tem estudos aí que tem uma porcentagem alta de software que são feitos, uma funcionalidade, uma parte do software, onde essa parte não é usada. Então, tá lá um código que a gente vai precisar dar manutenção, vai precisar corrigir bugs que ela pode estar inserindo e, na verdade, é uma funcionalidade que não serve para nada, né? Então, a gente tem que ter esse ponto de atenção. Um outro ponto de atenção, né? Também tem uma sigla para isso, que é o KISS, né? É para manter tudo simples. Tenta fazer o mais simples possível nas entregas, né? E depois que você fez simples, entregou, validou a hipótese, aí sim você pode, né, evoluir isso, tá? Então, é outro ponto de atenção. Então, KISS, não esqueçam disso. Aí uma coisa também que é interessante são visões diferentes. Eu já conversei com pessoas, né, de várias áreas, de vários níveis de experiência, mas que não são programadores, né? E eles têm meio a percepção assim, poxa, se eu soubesse programar, eu iria ficar rico, eu ia inventar um negócio, porque eu tenho ideias, eu sei fazer isso, eu sou especialista nessa área, eu só não sei programar, porque se eu soubesse programar, eu iria revolucionar esse setor, essa área, né? Por outro lado, você tem as pessoas aí que são os programadores. E geralmente quando você conversa com um programador, ele tem uma visão totalmente diferente, né? A visão dele é, poxa, programar é fácil, fazer isso ou fazer aquilo é fácil com código. Difícil é saber fazer o que precisa, né? É difícil saber o que fazer, né? Então é muito fácil fazer a coisa errada, né? Aquele lá do princípio que a gente viu para trás aí. Tá. Um outro ponto totalmente diferente é a questão do executor de tarefas versus o resolvedor de problemas, tá? Vou tentar explicar um pouco. Imagine, você entra numa empresa, tá lá, eu acabei de começar, eu sou novo, eu sou estagiário, eu sou um júnior, né? Aí você fica pensando, poxa, eu não tenho que saber o que fazer. Eu vou estar aqui, eu vou sentar na minha mesa e alguém vai me explicar certinho, passo a passo, por onde eu tenho que fazer. Primeiro eu faço a página, depois eu ponho esse botão, depois eu ponho essa cor. E na prática não é isso que acontece, né? Pode até ser que tenha algumas áreas, algumas partes do software que tenha isso, tenha esse caminho. Mas geralmente não é assim que acontece. Então se você for um executor de tarefas, onde você espera sentar na sua mesa e alguém vai passar lá um checklist para você com tudo que você precisa fazer, tá? Então talvez, né, seja um caminho mais difícil, ou talvez você nem seja um profissional valorizado, tá? É muito melhor você ser um resolvedor de problemas. Então você senta, você nem espera essa lista quebrada certinho de ponto a ponto que eu tenho que ir, você já pensa qual o problema que eu preciso resolver. E aí você pensa na solução, você sabe o que fazer, né? Não estou falando que é do dia para a noite você tem essa mentalidade do resolvedor de problemas, mas se você tiver essa visão e trabalhar para você ser mais desse estilo aqui do que um executor de tarefa, isso vai
te tornar muito mais maduro, né, em resolver problemas, em fazer software, que quem é um simples executor de tarefas, tá? Um executor de tarefas, ele pode passar anos com experiência e ele ser um executor de tarefa, e as pessoas não conseguem passar um problema para ele porque ele não sabe, né, sair lá do outro lado com a solução. Então, quando você receber alguma tarefa, seja uma ideia, seja uma app que você precisa fazer, seja um site, seja a funcionalidade num produto já existente, não importa. É uma solução, é um problema de software, você tem que questionar. Então você tem que falar, qual que é o problema? O que nós vamos resolver? Quem vai usar isso? Né? Então, como que eu posso quebrar esse problema em problemas menores? Então você tem que questionar bastante, entender o que precisa ser feito antes de sair fazendo. Isso é muito importante. Então eu estou falando de vários pontos aqui, né? Alguns estão conectados, alguns são um pouco mais soltos. É tudo, né, para vocês refletirem. Então tem uma frase, né, do Peter Drucker, né, um cara que trabalhou na IBM lá no começo da computação, né, e ele tem muito material, né, para administração, para computação. Então tem livros muito interessantes, né, livros interessantes dele. E uma frase dele que é bem conhecida é essa, né, que é mais importante você fazer a coisa certa do que fazer alguma coisa bem feita, né? Então, ou seja, de repente você tem lá um site, você faz o melhor código, você usa tudo correto lá, faz, né, usa todos os princípios que precisa, mas de repente aquele site, o conteúdo ou o que ele tá lá exibindo, sabe, não ajuda ninguém. Então é mais isso, é tentar fazer a coisa certa, né, do que fazer bem feito algo que não precisava ser feito. Então essa é a minha interpretação dessa frase, tá bom? Outro ponto, né? Um programador lê mais código do que ele escreve, né? Então aí, né, aquela frase anterior é que é mais importante você fazer o que precisa ser feito, né? Mesmo que a qualidade do código não esteja muito legal, daí você validou aquela hipótese. Uma vez que você validou, aí é importante você pensar, meu código está bem feito? Porque a gente passa muito mais tempo lendo o código, dando manutenção no código, fazendo melhorias, do que gerando novos códigos, né? Então, tudo que a gente tem certeza que a gente validou que aquele código é preciso, aquela funcionalidade é precisa, então a gente vai depois refinar esse código para que ele seja fácil de ler, né? Seja a gente no futuro, daqui 6 meses eu vou dar manutenção nesse código, ou seja porque eu trabalho em equipe e outras pessoas vão ler meu código para fazer uma alteração, tá? Então é importante isso. E é outro ponto de atenção. Não adianta nada eu fazer aquele código bem feito, que todo mundo consegue ler, é fácil de dar manutenção, mas essa parte do código está fazendo uma coisa inútil naquele software, naquele produto, né? Então isso também não é o que a gente quer fazer. Outra coisa muito importante é o custo para mudar um software. Então um software, ele sempre vai ser mudado, né? Então é por isso que muitas empresas têm lá um software que às vezes você pode até pensar que é simples, mas toda semana ou todo dia tem uma melhoria naquele software, uma mudança, seja de arquitetura, seja de comportamento, seja visual, né? E aí, esse gráfico que ele mostra, se você descobrir, validar aquela hipótese, aquela ideia, antes de fazer o código, é muito mais barato do que depois que ele está em produção, né? Então pode ver que um código lá em produção, então se você já fez um site, e depois que ele está lá em produção, tem um monte de gente usando, você precisa fazer uma alteração, isso pode chegar até custar 150 vezes mais do que se tivesse lá naquela etapa onde você só está fazendo o design, você está fazendo um desenho, um protótipo, alguma coisa para validar aquilo, né? Então é muito mais barato você corrigir o quanto antes, tá? Então isso é muito importante, ter essa noção, tá? Não adianta nada você chegar lá em produção e depois faz tudo errado, um monte de coisa, e aí depois tem que refazer tudo, né? E isso vai custar muito mais caro, porque daí você já tem a base de dados, você já tem cliente usando aquilo, você tem que pensar em muito mais coisas relacionadas a essa alteração do que se estivesse nessa fase, onde não tem cliente usando ainda.
Então, algumas conclusões de tudo isso que foi falado, né? Validar uma hipótese antes do código. Fazer o que realmente importa. Quebrar em pequenas entregas. Tentar conseguir um feedback, né? Uma validação daquilo que foi feito, o quanto antes, né? A gente vai errar, a gente vai fazer alguma coisa errada, alguma coisa que não precisava. Então vamos fazer isso o quanto antes, vamos descobrir isso o quanto antes, né? E a gente, de alguma forma, promover que alterações são do bem, alterações sejam fáceis, né? Então a gente quer que o nosso código seja fácil de mudar, evoluir, outras pessoas contribuírem. Entender o problema que a gente está resolvendo, né? Não simplesmente sair fazendo qualquer coisa. Então vamos entender. Fazer perguntas, é muito importante questionar. E quanto antes questionar e resolver, entender todo o contexto, o melhor que a gente pode para aquela fase, né, é importante. E a gente tentar fazer software com propósito, né? Não é fazer coisas por fazer. Ou simplesmente porque alguém pediu, né? A gente tem que entender mesmo antes de fazer. Será que faz sentido fazer aquilo? Não é porque, né, aquela ideia que o cliente tem sempre a razão. Em software talvez isso não faça muito sentido. Você tem que entender, de repente, a forma que o cliente está falando, né? Você vai interpretar e dar uma solução para ele que ele não sabia que era possível fazer. Fazer código, saber a tecnologia X ou Y é parte do trabalho, né? Então, entender o fluxo de trabalho pode fazer toda a diferença, né? Não só na sua carreira, no software que você vai fazer, né? Mas como para quem está começando numa entrevista. Então, entender esse fluxo de trabalho é importante. Então, lá no desafio 2, né? Voltando lá. No desafio 2, a gente já falou disso, que a gente quebrou primeiro em conteúdo, definiu um conteúdo, depois ir para o estilo. Então, a forma de trabalho lá nossa foi bem simples, né? Dividir em qual conteúdo eu vou precisar e depois colocar um estilo, né? Para contar uma história para o nosso site. Então, ele vai ficar... As pessoas vão gostar muito mais quando você colocou um estilo, colocou uma história ali naquele seu site, na sua página. Agora, quando a gente vai... ou seja, a gente meio que não validou, a gente pulou algumas fases aqui, né? Mas não tem problema, de repente, algum contexto, tá tudo bem. Agora no nosso... voltando, né? Mas isso, depende do que você está fazendo, ele pode dar muito retrabalho, né? E vamos voltar aqui nesse exemplo. A gente fez todo o conteúdo, colocou um estilo, e aí depois, quando a gente mostrou isso, a gente viu que até o estilo tá legal, mas o conteúdo tá tudo errado. Então a gente tem que colocar mais imagem, mais texto, mais páginas. De repente, colocar esse conteúdo não vai ser tão simples, vai dar muito retrabalho pra gente. Porque ele vai afetar aquele estilo que a gente fez, não combina com aquele monte de conteúdo a mais, né? Um lugar onde tinha um botão que tinha um estilo, ficou legal. A partir do momento que a gente colocou vários, a gente teve que repensar todo o nossa interface, né? Então, esse retrabalho. Se a gente tivesse pensado no conteúdo antes, a gente teria muito menos retrabalho. Então, isso num contexto bem simples, que é uma página, né? Agora, quando a gente está trabalhando em algo, um produto, como esse gerenciador de tarefa, se a gente partir para o código, a chance da gente ter um monte de problema, um monte de retrabalho, é bem alto. Então aí que vem a gente pensar num fluxo de trabalho, né? Então a gente pensar o que a gente pode fazer para validar as hipóteses, para a gente planejar um pouco, né? E tentar minimizar os nossos erros, né? E aí, a hora que a gente partir para o código, a gente já validou, né? Por exemplo, com um protótipo. A gente já validou várias coisas, a gente já conversou com mais pessoas. Então a gente foi lá fazer o mínimo possível, o quanto antes, né? Então esse código, a chance dele ser realmente o que a gente precisa é mais alta, tá? E aí também uma outra estratégia mesmo que a gente vá fazer esse código, que a gente já validou, já pensou em várias coisas, a gente usar a técnica do dividir e conquistar. Então, né, você tem lá todo o projeto. Ó, eu tenho essa página para cadastrar, essa outra para listar, eu tenho um login. Vamos quebrar, né? Então, de repente, a página de listagem ela pode ser quebrada. Primeiro eu listo tudo, depois eu vou fazer a parte que eu posso filtrar ou que eu posso pesquisar. Então, é tentar sempre quebrar um problema em problemas menores. Isso vai ajudar a gente. E aí também outro, né? Estou soltando várias frases aqui que é tudo para ajudar a gente a pensar.
feito é melhor que perfeito, né? Então se a gente tentar fazer tudo perfeito, tentar validar o máximo possível que aquilo realmente, né, fazer uma pesquisa gigante, então de repente eu vou demorar muito, né? E isso também não é legal. Então às vezes a gente precisa fazer algo o mais rápido possível. Então é isso, né? Esse são um conjunto de frases, de conjunto de pensamentos, tudo para aumentar ou melhorar a reflexão de vocês quando vocês pegarem um problema, tá bom? E não ter medo de perguntar, não ter medo de fazer alguma coisa, né? Então tá tudo certo. Se eu faço algo e não está perfeito, né? Então é para vocês sentirem mais segurança. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.